Os direitos humanos são direitos que se referem a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. A história dos direitos humanos começa a ganhar força no Iluminismo. O filósofo Jean-Jacques Rousseau percebeu que muitos valores haviam se perdido com o tempo, entre eles a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A Revolução Francesa de 1789 lutou pela igualdade social, que era representada por esses três valores. No dia 26 de agosto do mesmo ano, foi promulgada a Assembleia Nacional Constituinte Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que seria uma versão primitiva dos atuais direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos que conhecemos hoje foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, como uma forma de assegurar o bem-estar de todo o mundo. Infelizmente, as violações a esses direitos é algo mais comum do que se imagina. Afinal, quantas vezes a liberdade de alguém já não foi recusada? E quantas vezes uma pessoa que fugia do normal não foi discriminada? O racismo, o machismo e a homofobia estão aí para provar esse fato. Na verdade, ficar aqui para citar todas as vezes que um direito é violado seria ficar aqui por horas e horas. O assunto de hoje será sobre um artigo específico dessa declaração. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo número 4. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou em servidão. A escravatura e o comércio de escravos, sob qualquer forma, são proibidos. A origem da escravidão é tão antiga que nem se sabe como exatamente ela começou, mas sabe-se que ela é tão antiga como a formação das sociedades. O escravo foi a base da economia e sustentava as outras classes. Na antiguidade, uma pessoa poderia se tornar uma escrava quando ela era capturada numa guerra, quando ela contraía uma dívida, ou quando ela cometia um crime, ou quando ela se oferecia em troca de comida. A forma de escravidão mais comum era a de dominação. O escravo era uma propriedade. Ele poderia ser vendido, poderia ser trocado, comprado, alugado e até mesmo morto. Também existiam vários tipos de escravos. Mulheres que eram usadas como escravas sexuais e homens que eram usados para o trabalho militar e diversão, como por exemplo na arena de gladiadores. A partir do século XIX, a escravidão e o tráfico de pessoas começou a ser criticado e em muitas regiões foi abolido, pelo menos legalmente. Nossa, ainda bem que isso é coisa do passado, né? Como assim? Não, a escravidão ainda existe. No Brasil, por exemplo. Os escravos foram libertados em 1888, porém a escravidão não deixou de existir. Eu trabalho 18 horas por dia. Eu trabalho 18 horas por dia. Eu trabalho em uma plantação de arroz. Eu trabalho em uma fábrica têxtil. Eu não tenho horário de almoço. Meu patrão é abusivo. Minhas condições de trabalho são desumanas. Eu não tenho horário de almoço e meu patrão é abusivo. Minhas condições de trabalho são desumanas. Eu não ganho salário. Eu ganho salário de fome. Eu não tenho ajuda alimentícia. Eu sou tratada como um animal. Não posso interromper o trabalho ou serei castigada. Eu apanho constantemente. Não tenho ajuda alimentícia. Eu sou tratada como um animal. Não posso interromper o meu trabalho ou serei castigada. Eu apanho constantemente. Eu moro em uma senzala. Eu moro em uma favela. Eu tenho 16 anos. Eu trabalho desde a infância. Eu tenho uma cota de produção. Eu nunca estudei. Eu tenho 16 anos e eu trabalho desde a minha infância. Eu tenho uma cota de produção. Eu nunca estudei. Eu vivo no século XVIII. Eu vivo no século XXI. Eu sou filha de escravos. Eu sou filha de trabalhadores livres. Eu sou uma escrava. Eu sou uma trabalhadora livre. Você consegue dizer qual delas está mentindo? Escravidão moderna é uma expressão usada para relações de trabalho na história contemporânea que são realizadas sob ameaça de morte, detenção e violência. Ou seja, a escravidão moderna é um retrocesso na raça humana. Para manter a ilusão de que o trabalho escravo é um erro que ficou no passado, o mundo tratou de inventar diferentes nomes para iludir a população. Segunda Guerra Mundial.
Milhões de pessoas indo e vindo dos campos de concentração da Alemanha nazista. O que acontecia com essas pessoas antes das câmeras de gás é a escravidão clássica. E você se engana em achar que apenas os países do eixo cometiam esse tipo de atrocidade. Bem menos conhecido é o caso do uso de mais de 4 milhões de prisioneiros de guerra alemães em trabalho de compensação pelos aliados por anos após a rendição dos nazistas. É um fato que a escravidão ainda existe de muitas formas. Tráfico de pessoas, servidão por dívida e trabalho doméstico forçado são alguns dos exemplos de muitos. Um exemplo pouco conhecido de trabalho escravo é o trabalho realizado por condenados ou prisioneiros. Como estão isolados da sociedade, ninguém fica sabendo de nada. Geralmente, a expressão escravidão moderna é referida ao excesso de trabalho nas áreas rurais, mas se engana aquele que pensa que essa forma de exploração não existe nas áreas urbanas. No Brasil, milhares de imigrantes ilegais, em sua maioria bolivianos e asiáticos, trabalham dezenas de horas por dia, sem folga e recebendo salário de fome. E se vocês acham que alguém quer realmente resolver isso, pasmem. O trabalho escravo é lucrativo para muitas empresas, pois proporciona mão de obra barata. E se, por acaso, o chefe for pego em flagrante, tudo que precisa fazer é pagar uns direitos trabalhistas que não eram pagos antes. Nada mais acontece. A violação tão constante desse direito humano fez com que a CONATRAI fosse criada. Porém, ela não é muito conhecida e quase nunca resolve muita coisa. A escravidão moderna afeta a todos, mesmo quem não é a vítima. Empresas honestas enfrentam a concorrência desleal daquelas que se utilizam da exploração do ser humano para produzir, o que leva à redução de salários ou corte de benefícios. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, ainda há 21 milhões de pessoas submetidas à escravidão. No Brasil, o trabalho escravo se associa principalmente à pecuária, indústria têxtil, produção de carvão e à construção civil. Entre 1995 e 2013, mais de 45 mil trabalhadores foram libertados de condições desumanas no Brasil. Hoje em dia, os escravos não chegam mais em navios negreiros. Eles vêm dos interiores e dos países vizinhos, buscando uma vida melhor. Porém, encontram-se tratados como animais vivendo em um meio sujo e sem necessidades básicas. Está claro que a escravidão ainda é um problema. Porém, o maior problema é que ela não é reconhecida pela sociedade.